Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro que eu li nesse ano de 2018, que é O Físico, a epopeia de um médico medieval, do Noah Gordon. O nome desse livro em inglês, na verdade, é The Physician, que significa o médico, e eu acho que a pessoa que fez a tradução do título cometeu um pequeno erro com a palavra The Physicist, que seria o físico. Então, como já diz o nome do livro, pelo menos no original em inglês, a ideia do livro é falar a história de um personagem, que é o Rob J. Cole, que é um garoto que tem uma história de vida tristíssima. Ele perde a mãe, depois perde o pai, e assim, isso não é muito que spoiler, isso acontece nos primeiros capítulos do livro. Quando eu começar a falar os spoilers mais pesados, eu dou um aviso, tá? E o que acontece é que esse garoto acaba ficando órfão, e ele é adotado por um cara que, né, na época eles chamavam de barbeiro cirurgião, e é importante notar que esse livro se passa mais ou menos ali na época de 1070, 1060, é nessa fase, onde você tem ali uma Europa feudal, né? E esse garoto, tipo, não tem chance nenhuma de sobrevivência se ele não tiver, sabe, alguém para cuidar dele. As condições de vida eram muito difíceis na época, e aí ele acaba sendo adotado por esse barbeiro cirurgião, que é como se fosse uma espécie de charlatão, na verdade. Ele faz sim o tratamento das pessoas, mas é mais uma coisa meio. É uma coisa meio açougueiro, de fato. E aí é mais um trabalho, tipo, coloca o osso de volta no lugar, tipo, a pessoa se cortou, vai lá e sutura. É mais tratamento mesmo, como a gente entende hoje em dia, né? Ele não faz. E o Rob vai convivendo, então, com esse cara, que vai tentando ensinar tudo o que ele sabe pro Rob, e ele vai aprendendo um pouquinho sobre aquela rotina, você vai vendo ele pouco a pouco se deparando com doenças e problemas que ele não consegue, que eles não conseguem resolver, eles nem sabem se existe alguma solução para aquilo. E ao mesmo passo em que você tem a presença desses barbeiros cirurgiões, você também tem o papel dos médicos de fato, né? Só que enquanto os barbeiros cirurgiões são como se fossem os médicos dos pobres, ou seja, eles não resolvem muita coisa, porque pobre, né, sempre foi meio que lascado durante toda a história da humanidade, você tem a presença do médico sendo uma pessoa que consegue, né, resolver problemas mais complexos, doenças mais complexas, só que, tipo, eles só tratam a grande realeza, a nobreza, então você tem essa situação revoltando muito o próprio Rob J. Cole, que é o personagem principal. Então a ideia desse livro é mostrar a história desse garotinho crescendo e criando cada vez mais interesse pela medicina, ao ponto de ele decidir em um determinado momento que, por assim dizer, está na hora de aprender tudo que ele pode aprender sobre os tratamentos, né? Porque ele vai se deparando com muitos mistérios ao longo da vida dele e ele fala, não, eu quero entender como é que funciona, como é que eu posso tratar essas doenças. E aí ele acaba decidindo fazer uma viagem para uma das maiores escolas de medicina, né, da época, que se localiza na Pérsia. E aí que entra o problema, porque na época você tem um problema religioso muito grande, que é a situação de você ter o islamismo contra o cristianismo, e ali meio que no meio disso tudo, sofrendo muito preconceito, você tem a presença dos judeus. Então esse livro ele é fantástico, porque ele traz não só muitas curiosidades sobre como é que era essa realidade da medicina, né, numa época medieval. E o autor do livro ele fez muitas pesquisas para tentar colocar a realidade da medicina de forma mais correta possível, né? Você tem ele descrevendo muito bem essa questão religiosa com uma sensibilidade muito bonita. Você consegue vivenciar um pouco da vida daqueles judeus, um pouco da vida daquelas pessoas do islamismo, e você consegue ficar revoltado, acho que seria essa a melhor palavra, revoltado com quanto de preconceito aqueles judeus sofriam por motivos, sabe, que tipo, não faziam sentido nenhum, sabe, não fazem sentido nenhum. E eu não vou entrar muito em detalhes dos preconceitos que eles sofriam, porque eu acho que é uma coisa que você precisa ler para entender esse sentimento de antissemitismo que rodeia praticamente todo esse livro. Te deixam, assim, tipo, revoltado e com muita pena dos judeus, sabe? Bem, esse livro ele deu origem a um filme, que é o filme também de mesmo nome, O Físico, acho que eles devem ter traduzido assim também. E assim, se você já viu o filme,
vai para o livro sem preocupação, especialmente se você tem interesse por histórias que envolvem questões de medicina e histórias que envolvam religião, porque qualquer um desses dois tópicos é muito presente nesse livro. Se eu não me engano, no filme, o grande ponto-chave do filme, e aqui eu começo a dar uns spoilerzinhos, tá? O grande ponto-chave do filme é a questão da peste negra, enquanto no livro isso é tipo, sei lá, 4 ou 5 capítulos que fala sobre a peste negra. Não é o foco desse livro. Uma das coisas que eu gostei muito de acompanhar na leitura desse livro, na história do Rob J. Cole, é você ver que ele é uma criança muito curiosa, ele gosta muito de aprender coisas novas. E ao longo dessa jornada dele, de criança até a vida adulta, ele vai, obviamente, se deparando com muitos aprendizados. E tem uma cena do livro que eu acho... uma parte do livro que eu acho muito interessante, que é uma parte em que ele decide que vai aprender um novo idioma, porque ele vai precisar daquele idioma, e aí ele chega para uma pessoa que sabe o idioma e ele pergunta algo como: ah, mas você quer aprender esse idioma por quê? E ele explica: ah, quero aprender por causa disso, disso, disso. Ele: ah, você precisa de motivos, então, para aprender alguma coisa nova? Você não pode aprender simplesmente pelo prazer do aprendizado? E eu acho muito legal porque, ao mesmo tempo em que o livro traz aquela coisa do... o aprendizado é uma coisa gostosa, sabe? Tipo, aprender coisas novas é muito bom. O Rob J. Cole, ele é muito realista quanto ao sofrimento que é aprender uma coisa nova. Ele fala: não, tipo, eu quero aprender, mas não é só pelo prazer do aprendizado. Eu fico muito feliz com o aprendizado, ele me faz sentir bem. Mas eu sei que eu vou ralar muito até conseguir ficar bom naquilo que eu estou me propondo a aprender. Então eu achei muito legal essa coisa de ele mostrar que, tipo, o aprendizado é uma coisa que é boa, que é gratificante, mas que não é nada fácil. E, né, tipo, como estudante de medicina, isso é muito real na minha vida. A gente sabe que a gente tem que ralar muito, é muito conhecimento, é muita coisa. E uma das coisas que me surpreendeu também, e, né, se você já chegou até aqui, você já sabe que vai rolar uns spoilers, tá? É o fato de que quando ele chega na escola, que fica na Pérsia, e ele se depara, né, com um dos grandes médicos da época, que é o Ibicina, acho que é essa a pronúncia, e que depois eu fui ver que esse médico realmente existiu. Quando ele entra na escola, ele descobre que para ele se tornar um médico, para ele, por assim dizer, passar nas provas e conseguir a licença de médico, ele tem que passar numa prova que não é só de medicina. Ele tem que passar numa prova que é de medicina, de direito, de teologia e de filosofia. Ou seja, ele tem que ser muito bom nas 4 coisas para conseguir o título de Hakim, que é o título de médico. E quando eu vi isso, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, sabe? Tipo, eu, por exemplo, que nunca tive uma aula, pelo menos não no curso de medicina, de filosofia, sabe? A gente nunca abriu um livro para ler um Platão ou um Aristóteles. Isso para mim foi um choque muito grande, porque a gente vê aquela situação de a ciência, por assim dizer, dividir para conquistar, né? Então você tem, por exemplo, a neurociência, que antes, né, meio que estudava tudo que envolvesse o cérebro e a mente, e com o passar, com o evoluir dessa ciência, você começa a ter as divisões entre psicologia, psiquiatria, psicanálise, neurologia, e cada uma dessas ciências vai se especializando em um determinado aspecto daquilo que antes era uma coisa só. E ao mesmo tempo que isso tem as suas vantagens de conquistas, de, né, novos conhecimentos, de especializar o conhecimento, eu vejo que tem uma certa desvantagem no sentido de a gente acabar estudando apenas uma vertente daquilo, sabe? Então eu achei muito interessante esse aspecto do livro, que é o aspecto de você perceber como antigamente, pelo menos eu tive essa impressão, de como antigamente o estudo não era apenas o estudo daquilo que você está se propondo a estudar, no caso medicina, mas também era o estudo de um amplo espectro de coisas que você tinha que saber. Você não estava estudando para ser médico, você estava estudando para ser um cidadão, um estudioso. E tem uma parte do livro em que o próprio Ibicina, que é, né, esse grande médico, fala justamente isso, que se o Rob J. Cole espera se tornar um simples médico, ele pode desistir daquilo ali naquele momento, que ele não está ali para ensinar alguém a se tornar médico, ele está ali para ensinar alguém a se tornar um estudioso. E eu achei isso fantástico, porque é um pensamento que eu quero guardar assim, e levar para minha vida, sabe? Eu não estou aqui só para me formar um médico, eu estou aqui para, sabe, tipo, ser um cidadão, ser um estudioso. E eu achei isso muito legal, foi abordado no livro de uma forma muito interessante. E uma outra coisa que me emocionou muito na leitura desse livro é o fato de que, como eu mencionei, existem esses problemas religiosos no livro, e você tem um momento em que,
para conseguir estudar nessa escola, o Rob J. Cole, obviamente, vai ter que fingir que não é cristão, porque é uma escola na Pérsia, a Pérsia na época muçulmana, ele não seria aceito naquela escola por ser cristão. E ele acaba decidindo que vai fingir que é de outra religião. Ele fica muito preocupado com a perda da identidade dele, não só a perda da identidade, mas o medo que ele tinha de alguma forma estar, sabe, se desgarrando de Deus. Eu achei muito interessante como ele aborda isso no livro, essa dupla identidade dele, essa dificuldade de lidar com o próprio eu, com a própria religião, com a religião dos outros. E isso foi feito nesse livro de uma forma muito emocionante. Eu fiquei muito emocionado lendo esses trechos. É isso, pessoal. Super recomendo a leitura de O Físico. É um livro muito bom, uma leitura muito fluida. E se você gostou do vídeo e já leu o livro, dá um joinha, diz aí nos comentários o que você achou desse livro. Então é isso, até a próxima!